Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre o famoso PGR, tá? Eu vou tentar aqui passar mais ou menos um roteiro do que deve ser feito para a elaboração do PGR. Eu sei que você está esperando um modelo detalhado, não vai ser isso, é um roteiro com os itens principais, na minha opinião, e lógico, você pode tirar coisa, colocar item e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Aproveitando, eu fiz um vídeo sobre o GRO lá no SSTU canal, então depois dá uma passada lá, eu vou colocar na descrição do vídeo para você. Então, a primeira coisa para mim que tem que ter no tal do PGR é a identificação da empresa. Como qualquer documento, eu não posso chegar lá direto, matriz de risco e tudo mais, não. Eu preciso identificar a empresa, ou seja, o nome da empresa, CNPJ, número de trabalhadores. Essa parte que a gente já tinha lá no PPRA, por exemplo, a gente pode reutilizar e a gente identifica a empresa. O segundo item que eu acho importante em qualquer documento é estabelecer qual o objetivo do documento. Então você pode colocar um objetivo mais geral de prevenção da saúde e segurança dos trabalhadores, mas é interessante colocar uns objetivos mais específicos daquilo que você quer alcançar. Então, com base nos problemas identificados, a gente sabe o que a gente vai tentar alcançar em relação nessa empresa, né? Então, objetivo. Terceiro item, que também eu acho interessante, todo procedimento deve ter, são as referências. O que você utilizou de referência para elaborar esse documento? Então, por exemplo, no mínimo, a própria NR1. Então, você usou a NR1 como referência para elaborar esse documento. Mas você pode ter usado a ISO 45001, você pode ter usado a NBR ISO 31000, 31010. Então, quais são as referências que você utilizou para a elaboração desse documento? Até na parte de metodologia, o que você utilizou como referência para as metodologias de avaliação? Tá. Continuando, aí eu vou para definir qual vai ser a unidade de trabalho que a gente vai fazer. Então, essa ideia aqui eu peguei até do vídeo da Fundacentro. Eu recomendo que vocês assistam às lives da Fundacentro, foram excelentes, tá? Então, separar por unidade operacional, setor, atividade. Eu acho que, para mim, seria o seguinte, eu vou fazer por determinada função e aí eu vou dividir por atividade. Vamos pegar, por exemplo, um pedreiro. Tá? Então, pós-trabalho, pedreiro. Só que o pedreiro ele pode estar azulejando, ele pode estar rebocando, ele pode estar chapiscando. Então, eu tenho o pedreiro e eu tenho as atividades. E eu pretendo fazer isso. Então, eu vou fazer lá pedreiro e as atividades, e aí identificar os perigos e avaliar os riscos de cada atividade. Isso é um formato. Você dá o formato que você achar melhor. Tá? Definir isso, eu vou também descrever qual é o processo de trabalho, então descrição do que esse pedreiro faz, no meu exemplo, qual o horário de trabalho dele, então detalhar um pouquinho mais o posto de trabalho que eu estou analisando. Tá. O item seguinte, que para mim é o mais complicado de todos, é a metodologia utilizada. E outra coisa, eu estou colocando uma sequência, mas não existe sequência, tá? Você vai colocar naquela situação que você achar melhor, já que não existe um modelo. Eu vou insistir isso o tempo todo. Então, metodologia utilizada. De que forma você vai fazer a avaliação? Professor, eu vou pegar uma metodologia padrão e avaliar tudo, não é assim? Não, não é assim, tá? Então, imagina o seguinte, você tem a avaliação quantitativa de riscos físicos e químicos. Então, você tem lá os dados do seu PPRA, coisa e tal, e fez as avaliações ambientais. Ok, então vou pegar aqueles dados e jogar lá na planilha. Só que o que eu posso fazer com base nesses dados? Se tem quantitativo. Um critério pode ser acima do limite de tolerância, alto risco, entre o limite de tolerância e o nível de ação, moderado, abaixo do nível de ação, baixo risco. Aí se você quiser complementar, mas quando eu coloco algum tipo de controle, eu diminuo esse, por exemplo, de alto risco passa para baixo risco, se eu acho, para médio risco no mínimo, se eu acho que o controle funcionou de alguma forma, tá? Se ele está atenuando realmente. Professor, não tem um jeito de fazer isso, só pode passar? Eu mostrei nos vídeos anteriores o método William T. Fine. Ele não vai detalhar isso, você vai ter que sempre ajustar. Não existe esse método pronto que você vai fazer um treinamento. Tá aqui, o método pronto é só aplicar na minha empresa. Já falei isso mais de uma vez. Se você está no hospital, tu vai ter que algumas coisas diferentes do que ter numa indústria, que ter num comércio. Então,
não tem esse método padrão, tá? A gente vai ter que ajustar para a nossa situação, tá? Mas aí eu vou fazer avaliação química, por exemplo, e eu não tenho os dados quantitativos. Então eu posso fazer uma avaliação qualitativa. Eu vou colocar na descrição do vídeo também um vídeo que eu fiz, acho que ano passado, que até teve também na live da Fundacentro, onde a gente vai, por uma metodologia qualitativa, você consegue definir se aquele problema é alto, médio ou baixo. Existe também a avaliação qualitativa para risco biológico. Também tem um vídeo aqui no canal, vou colocar na descrição do vídeo também para você. Ah, mas eu estou avaliando também máquina, como é que eu vou fazer? Aí existem várias NBRs e é comum também as pessoas utilizarem HRN para fazer a pontuação em relação à máquina. Não, professor, não é máquina, é um buraco que tem lá atrás na fábrica e é um problema aquilo ali, é um perigo que as pessoas podem cair. Aí nesse caso eu posso usar o William T. Fine, que também tem vídeo aqui. Ou seja, eu não tenho um método padrão que vai servir para tudo, tá? E aí eu vou ter que definir qual a metodologia que eu vou utilizar na minha empresa. Isso eu estou dizendo para avaliar os riscos. Então eu vou identificar todos os perigos. Identifiquei tudo. Agora como é que eu vou avaliar cada um deles? Então essa metodologia a gente tem que descrever. Porque chegou lá o auditor fiscal, aí ele chega lá, sim, mas por que tu está dizendo que isso aqui é mais alto risco do que isso? Como é que você disse que é baixo ou médio? Então essa metodologia tem que ser descrita no seu PGR. Tá. Então, descrevi a metodologia. Aí a NR1 fala que eu tenho que fazer, antes de ir para a parte de identificação de perigos e avaliação de riscos, eu devo fazer o levantamento preliminar. E o que seria esse levantamento preliminar? Seria aquela identificação do óbvio, tá? Então, eu vejo que tem um problema ali que é óbvio. Então, eu não preciso identificar perigo, avaliar, passar por todo esse processo de avaliação. Eu vou direto para o controle. Então tem um problema, por exemplo, o guarda-corpo está solto. Vamos apertar esse guarda-corpo, já vamos para a ação, já vamos para o controle. Então eu vou fazer esse levantamento preliminar, primeiro que essa inspeção, para identificar, digamos assim, o óbvio. Se você ficou na dúvida, não é óbvio, então vai entrar no seu inventário de riscos. E o que pode me servir de base para fazer esse levantamento preliminar? Eu coloquei alguns itens aqui. Primeiro, os relatórios de acidente. Então, você teve algum problema de acidente. Vamos pegar o exemplo de novo do guarda-corpo. O cara caiu porque ele foi segurar no guarda-corpo e o guarda-corpo veio junto com ele. É óbvio que eu tenho que corrigir. Então, isso é levantamento preliminar. Notificações da fiscalização. Teve a fiscalização indicou lá um problema, uma parte móvel exposta de uma máquina lá que pode decepar o braço do trabalhador. É óbvio que eu tenho que corrigir. Então, levantamento preliminar. Trabalhadores afastados por doenças ocupacionais, perícias judiciais, que eu identifico os problemas na empresa, atas da CIPA. Então a CIPA identificou vários problemas ali que já pode ir direto para o controle. O mapa de risco pode auxiliar, não vai ser um auxílio tão grande, geralmente esse mapa de risco não é feito de forma tão detalhada, mas pelo menos ele te dá a percepção do trabalhador, isso auxilia. O inventário de produtos químicos, então entender mais sobre os produtos químicos da sua empresa, isso complementando com as FISPICs desses produtos químicos. O problema é que nem toda a FISPIC é tão bem elaborada, mas você já tem que ter o básico. Avaliações ambientais que você já fez. Então percebe que tem um monte de coisa que você pode utilizar para identificar esse óbvio. Então você já faria o levantamento preliminar, já identificaria o problema e já correria para o controle. Vamos já resolver, né, filho? Eu não preciso listar isso tudo que já está. Na verdade, vou listar já no plano de ação. Olha, vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. Quando será e quem vai fazer? Está resolvido já. Fizemos o levantamento preliminar. Depois disso que eu fiz o levantamento preliminar, tem coisa que eu não consigo saber se é um problema ou não só no olho. Muita coisa, na verdade. E aí eu vou para o inventário. Tá? Então, meu inventário, lembra? Os documentos são o inventário, o meu PGR, na verdade, é o inventário e o plano de ação. Então, eu vou para o inventário. Aí eu vou listar todos os perigos identificados na empresa. Eu vou lá e listo todos os perigos relacionados à parte física, química, biológica, ergonômica e de acidente. Então, listo tudo. Agora eu tenho que avaliar. Avalio de que forma? Eu já não tenho uma metodologia pré-estabelecida anteriormente.
Então, com base naquela metodologia pré-estabelecida, eu vou definir aquilo que é crítico e aquilo que não é crítico. Aquilo que é crítico vai para onde? Para o meu plano de ação. Mas, opa, tem um detalhe. Nesse momento aí, eu preciso falar com o meu chefe. Porque você disse que é necessário resolver, fazer um sistema de exaustão em função do problema que você identificou. Tu tem dinheiro para liberar essa verba? Não, né? Depende da alta direção. É por isso que a responsabilidade do documento não é nossa. É a organização que é responsável. Então a gente tem a parte técnica. A gente é responsável até pela parte técnica. Mas a parte de implantação depende da empresa. Então nesse momento aí a gente vai negociar com a empresa. Negociamos com a empresa, vai para o plano de ação. Ou seja, vai ser feito tal período. Isso só vai ser feito o ano que vem, porque a gente não tem verba esse ano. Então isso vai ser definido. Ah, mas isso tem que ser feito agora, porque você não está matando gente. Essa briga aí vai ser você com a empresa para estabelecer os prazos. Fizemos o plano de ação. Aí, assina. Eu recomendo, não está escrito isso lá, mas eu recomendo que faça o seguinte: você assina como responsável técnico e alguém da empresa, que possa assinar pela empresa, se assina como a pessoa que vai implantar o documento. Tá? Isso não está escrito na NRU não, mas acho interessante, a gente fazia isso no PPRA, pelo menos eu fazia isso, tá? Então eu era o responsável técnico, eu identifiquei aquelas broncas, tá? Mas alguém vai fazer a implantação, que não sou eu, porque eu não tenho como liberar verba. Percebe que eu fiz uma estrutura. Professor, mas aí isso aí vai ser revisto de 2 em 2 anos, não é isso? Não. Quando ele fala de 2 em 2 anos lá na norma, ele está falando o seguinte: imagina que você implantou, começou a rodar o PGR e aquela metodologia que você escolheu lá para avaliação qualitativa, por exemplo, não está funcionando direito, não está dando muito certo. E você foi estudar e encontrou uma outra metodologia. Você tem até 2 anos, pode ser que de 2 em 2 anos você resolva mudar a metodologia. É uma forma. Ou, em 2 anos não teve mudança nenhuma no processo. Eu vou rever esse processo, porque pode ser que quando eu olhei da primeira vez, eu não tinha tanto conhecimento, não identifiquei algumas coisas, e quando eu olho agora, apesar de não ter mudado nada, eu identifiquei outras broncas, tá? Mas na prática, isso de não mudar vai ser quase milagre, na minha opinião. Por quê? Olha aí o básico que vai sempre mudar. Você não fez um plano de ação? Fez, né? Você não implantou as melhorias? Implantou. Já mudou o seu inventário. Seu inventário já vai ter que ser atualizado. E qualquer mudança no processo, entrada de novo produto químico, qualquer coisa, vai ter mudança nesse seu inventário. O difícil vai ser isso, tá? Manter atualizado, mas esse seria o correto. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não, basicamente é isso. E você percebe que essa estrutura que eu passei, dá para fazer. Vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. E toda vez eu falo, se você está esperando para começar, já está atrasado. Começa agora, tá? Mas você tem aí mais ou menos uma ideia do que deve ser feito. E você sabe que todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro que eu vou indicar hoje, eu gosto muito desse livro. Segurança e Saúde no Trabalho, Princípios Norteadores, da editora LTR. O autor, Kleber Nilson Amorim Júnior. Não é um livro assim, vamos fazer o PGR, vamos fazer como fazer avaliação química. Não é. É um livro para pensar, para ler e pensar sobre segurança do trabalho, tá? Então eu acho muito bacana e recomendo a leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.